Deus, obrigado, Jesus, por mais uma noite que o Senhor tem nos concedido, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais uma oportunidade, Jesus, que o Senhor tem nos dado para juntos louvar e bendizer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém, Jesus. Vamos à palavra para a nossa irmã Dâmaras. E aqui, Salmos 9, do 1 até o 4. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltarão atrás, cairão e perecerão diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te sentantes no tribunal, julgando justamente. Quem confia, irmãos, eu vou continuar dizendo que precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus é entregar e confiar plenamente, sabendo que se a causa ou as causas não forem resolvidas hoje ou amanhã ou será, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, todas as coisas acontecerão. Precisamos crer desta forma, se quisermos termos vitória. Mas eu quero ler um texto muito conhecido, que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 12. É aquela história muito conhecida do Velho Testamento, que todos conhecem, da história de Natã, o profeta Natã, que vai até Davi, e conta aquela belíssima história do fazendeiro, que é alguém que tinha muitas posses, daquela ovelhinha, e que é uma história muito conhecida, o capítulo 12. Eu quero ler apenas a reação de Natã. Depois, se vocês quiserem ler a história, vai estar no capítulo 12 de 2 Samuel a seguir. E eu vou ler no capítulo 12, mas já a história em curso, a partir do versículo 7, que diz: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor. E as mulheres do teu Senhor em teus seios eu também te dei, a casa de Israel, a casa de Judá. Isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas. Porque, pois, desprezaste as palavras do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Urias, o Heteu, feriste com a espada, e a sua mulher o tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa sobre ti, tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Irmãos, aqui tem uma história muito interessante de Davi, e eu quero dar um título a essa história, que é: O perdão não exime da culpa. O perdão não exime da culpa. Diz a história que Israel estava em guerra. Enquanto os seus soldados estavam na guerra, o rei que deveria estar na guerra estava ocioso no palácio. Então já era uma grave ação do rei. O rei deveria estar lá, mas em vez de estar na guerra com seus soldados, com seu general animando, ele estava no palácio. E Davi sai a olhar em volta do palácio e vê a mulher do seu servo, uma mulher muito bonita, tomando banho, e ele manda que a trouxesse e toma por mulher. E esta mulher engravida.
E ele maliciosamente, quando descobriu que a mulher estava grávida e sabia, não tinha como justificar, ele manda chamar o seu servo, embriaga o seu servo e faz com que o seu servo vá até a casa, ver se o seu servo dormia com a mulher, porque se ele dormisse, ele dizia que a gravidez não era dele. Mas o seu servo, naquela noite, dormiu do lado de fora. E alguém chegou para Davi e disse que Urias não havia dormido com a sua esposa, porque ele disse que como é que ele dormia com a sua esposa em paz, enquanto os seus irmãos estavam na guerra. Davi, quando soube disso, malignamente, Davi escreve uma carta de condenação e entrega na mão do próprio Urias sem saber que levava à sua morte. E na carta Davi estava dizendo ao seu general Joabe que colocasse Urias na frente da batalha e retirasse os soldados da retaguarda, isso é, que deixasse Urias sozinho para morrer. E Joabe foi obrigado a cumprir a palavra do rei. E assim, os filhos de Amon mataram Urias. O tempo se passou e o pecado escondido, não pense que é pecado perdoado. Pecado escondido não é um pecado perdoado. Só existe perdão por uma confissão. E Davi escondeu aquele pecado por mais de um ano. Deus deu tempo para Davi pedir perdão, mas Davi não. Davi se esqueceu do pecado que havia cometido. Então, depois que o menino já havia nascido, nós não sabemos quantos meses o menino estava, certo é que o menino já havia nascido. Deus envia o profeta Natan e ele conta aquela belíssima história do Senhor, que tinha muitas ovelhas, mas resolveu pegar a única ovelhinha que o seu servo tinha. E Davi se indigna e diz: esse homem é digno de morte. E Natan diz para ele: este homem é você. E depois que Natan diz tudo, aí veio a condenação de Deus. Deus disse a Davi que por causa do pecado dele, não se apartaria mais a espada. E a desgraça entrou na família de Davi. Primeira coisa que foi permissão que aconteceu foi Anon se apaixonou pela sua própria irmã e a estuprou. Então já começou aí a desgraça na família de Davi, quando o irmão estuprou a própria irmã, porque por causa do pecado de Davi, Satanás se alastrou, Deus permitiu que ele entrasse na família. E Davi foi um pai ausente, que também não puniu seu filho. Não puniu seu filho. E o mal ia se alastrando de família tal e foi alimentando o ódio, porque Tamar era irmã só por parte de pai, de Amon. Mas Absalão era irmão por parte de pai e mãe de Tamar. Então depois que passou um ano que o pai não tomou nenhuma providência, Absalão, indignado, mata o seu próprio irmão. Para se cumprir o que a Bíblia diz, que não faltaria mais espada na casa de Davi. Amon estupra o seu próprio irmão, ou mata o seu próprio irmão por ter estuprado a irmã. Imagine que desgraça se alastrou na família de Davi, pelo pecado que ele cometeu, que não confessara, que Deus permitiu este mal. E o tempo foi se passando, e Absalão foi embora, e depois ele, através de Joabe, ele se humilha e pede para voltar, só que ele tinha um intuito, que era de usurpar o reino que seria de Salomão. E assim ele o fez. Depois de muito tempo, o pai permite que ele venha, mas passou 3 anos no palácio, o pai não perdoava. Não, apesar de estar no palácio, Davi não podia ver Absalão. E assim passou 3 anos. Depois de 3 anos, Absalão conseguiu convencer aquele povo que ele seria um rei melhor do que o seu pai. E aí atraiu uma multidão para ele. E ele agora expulsa o pai do rei, e o pai foge para não morrer. E para se cumprir o que diz a Bíblia Sagrada, o que diz a Bíblia Sagrada, aconteceu algo terrível. Absalão é orientado
Absalão é orientado por um primo para estuprar a mulher, uma das concubinas de seu pai. Para estuprar uma das concubinas de seu pai. E ele assim o faz. Então você já tem aí, caso do pecado de Davi, você já tem a Tamã, Anon que estupra Tamar. Absalão que mata Anon. E agora Absalão, o que Deus disse foi que o que Davi fez às ocultas, ele ia fazer este negócio perante todo Israel. Está no capítulo 12, o versículo 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. E para se cumprir a Bíblia, e o mal que Davi cometera, Absalão estupra as mulheres na frente de todo Israel, para se cumprir o que Jesus disse. Então foi um mal terrível na vida de Davi. Sabe por quê? Porque Davi se esqueceu que Deus estava vendo tudo. Davi esqueceu que o perdão de Deus nos livra da culpa. E Davi não pediu. Deus deu um ano para Davi pedir perdão. Mas Davi não pediu perdão. Davi acreditava que ninguém sabia. E Deus disse para ele: olha, Davi, quem matou Urias não foi Amon, Davi. Quem matou Urias foi você que matou. Deus disse para ele: foi você que matou Urias. Usou apenas a espada de Amon. Mas quem matou foi você. Porque o versículo 9 do capítulo 12 diz: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Quem matou Urias não foi os filhos de Amon, foi Davi. Foi Davi que disse que deveria colocar Urias na frente da batalha e tirar os soldados da retaguarda. E quantas vezes na vida espiritual tem alguém matando o outro? Quantas vezes na vida espiritual tem alguém fazendo com que alguém tropece na sua caminhada para que ele saia por bom? Meu irmão, pelo amor de Deus, tome cuidado com a sua vida espiritual, com as suas palavras, com tudo que fazemos. Porque Deus é amor, mas é justiça. Davi, a família de Davi pagou um alto preço pelas decisões erradas de Davi. Que Jesus abençoe.